Nós estamos aqui com o Ivan Marinho, professor, artista plástico e escritor, especialista em economia da cultura e notório saber em cultura popular pela Universidade de Pernambuco. Ivan, fale um pouco sobre a origem da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, a FEBAP. Certo, Anderson. É um prazer estar com você aqui. Para quem não sabe, Anderson é coordenador aqui no Departamento de História no município do Cabo de Santo Agostinho, né? E uma pessoa que eu tenho muita honra em estar conversando porque se interessa por questões muito similares às que a SOBAC e a FEBAP se interessam. A FEBAP, Anderson, ela surgiu de um mal, né? Dizem que não existe mal que não venha para um bem, né? Pois ela veio para essa organização dos bacamarteiros do estado de Pernambuco a partir da prisão de Lenilson Ferreira da Silva, né, um artesão de Belém de Maria, que foi preso porque era artesão de bacamarte, né? E esses bacamartes ele espalhava por todo o estado de Pernambuco. O meu contato com o ministro Juca Ferreira desencadeou uma sucessão de ações que, além de soltar e absolver o artesão Lenilson, fomentou uma rede de comunicação entre os grupos de bacamarteiros de todas as regiões do estado, através do blog bacamarteirosdepernambuco.blogspot, inspirando a criação da FEBAP. A partir dali nos reunimos com a Polícia Federal, com o Exército, o Ministério da Cultura, sobre a legalização do artesanato. Apresentamos um projeto de confecção do bacamarte, que foi aprovado pelos engenheiros de armas do 14º Batalhão de Infantaria Motorizada. Recebemos declaração de reconhecimento da importância dos bacamarteiros, feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Encaminhamos junto ao SFPC da 7ª Região Militar, representado na época pelo meu amigo Coronel Carlos Nogueira, uma minuta de mudança da Instrução Técnica Administrativa 024 de 2002, incluindo o artesanato do bacamarte. Nos reunimos com o secretário de Defesa Social do governador Eduardo Campos, o Dr. Damásio, reunião filmada pela Rede Globo. A Secretaria de Defesa Social vai emitir uma recomendação à Polícia Militar e à Polícia Civil para que esses policiais se abstenham de causar qualquer tipo de embaraço para os bacamarteiros quando eles estiverem legalmente, transitando legalmente com seus artefatos. A Federação dos Bacamarteiros do Estado saiu da reunião satisfeita com o resultado. A gente teve a afirmação do secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, colocando como prioridade o bacamarte agora das políticas públicas de cultura daqui do Estado, né? E com relação à Secretaria de Defesa, a gente esperava o mesmo e foi o que aconteceu, né? Que pela repercussão que teve na TV Asa Branca de Caruaru, resolveu os problemas de prisões no sertão. Retomamos do Instituto de Criminalística todos os bacamartes que foram apreendidos do Lenilson. Apresentamos projeto de proteção dos grupos tradicionais do Agreste ao secretário de Cultura Fernando Duarte, com o intuito de renovar o arsenal de armas, bem como garantir um translado para as festividades. Apresentamos projeto também de publicação de todas as festas bacamarteiras do estado, para o Dr. Rodrigo Novaes, presidente da Impetur. E quando o Exército tentou paralisar as ações bacamarteiras em 2018, isso aí porque o Exército queria encontrar uma forma que se justificasse legalmente a compra de pólvora para o bacamarteiro. Aí a gente pediu auxílio à coordenação do patrimônio da Fundarp, né, na pessoa da socióloga Jacira, e do assessor jurídico Dr. Augusto, para retirarmos o impedimento. Conseguimos ampliar de 1 dia para 90 dias o tempo de guia de tráfego para os bacamarteiros ligados à Associação de Caruaru, enquanto nós, da região metropolitana, que tínhamos 730 dias de guia, passamos também para 90, em solidariedade ao Agreste. Realizamos 3 seminários de planejamento e capacitação dos mestres com relação aos editais e ao regulamento, e tivemos inúmeras reuniões com autoridades públicas e privadas, como o dono da fábrica de pólvora Elefante, por exemplo, para que o foguete permanecesse vivo através do fornecimento da pólvora, para a compra de pólvora legalmente. Esses seminários também a gente utilizava para fazer as prestações de contas desses 2 únicos anos que foram arrecadados. Então foram 3 seminários, o primeiro não tinha prestação de conta porque não tinha arrecadação e os 2 últimos serviram para prestação de conta. Vários grupos se regularizaram com o apoio da FEBAP e vários serviços solidários foram prestados,
como a socialização de modelo de estatuto, de regimento interno, de orientação para o edital da Lei Aldir Blanc, inúmeras dúvidas que a FEBAP sempre teve à disposição dos seus filiados e também dos não filiados, né? Mas através daquele Bacamarteiros de Pernambuco, a gente alinhavou vários grupos que passavam por situações parecidas de coação, dessas coisas todas, no estado de Pernambuco, e que eram clientes do Lenilson, lá em Belém de Maria, que fornecia para todo o estado. A partir daí a gente começou a fazer essa discussão a nível de regiões e o resultado é que se criou a Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, a FEBAP. Ivan, quais as lutas hoje que vocês enfrentam à frente da federação e que caminhos encontrar, né, diante dessas lutas? Desde aquele momento, e antes daquele momento já acontecia de ter as prisões, de se ter uma incerteza jurídica com relação ao uso do bacamarte, né? Então, o apelo da gente naquele momento, para que a gente não estancasse um momento de muita fertilidade no folguedo, que estava crescendo, que a juventude estava se aproximando, então a gente se preocupou em buscar um guarda-chuva legal que pudesse acobertar a nossa prática, que é uma prática de quase 150 anos, Anderson. E demos entrada em 2009, poucos meses antes da gente instituir mesmo a federação, mas já existia essa discussão da federação, a gente deu entrada no pedido de reformulação da ITA 024. Só em 2018, ainda com cargos no Comando Geral das Forças Armadas do governo anterior, da Dilma ainda, né, que era o general Ivan Neiva, da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, lá do Comando Geral das Forças Armadas, ele fez a reformulação da ITA com nossa assessoria, né? Inclusive o Coronel Aquiles, que foi uma pessoa que eu acredito que ainda está lá dentro do COLOG, ele telefonou para mim algumas vezes para poder pedir referências sobre o formato do folguedo, para ele poder adequar aquilo que a gente tinha colocado na minuta. Então, hoje, em Pernambuco e no Brasil, os bacamarteiros são regidos, regulamentados, por uma instrução técnico-administrativa que foi formulada pela Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco. É importante saber que a gente empunha um bacamarte, que a gente carrega um bacamarte e a gente se manifesta atirando com bacamarte, porque lá atrás, no ano de 2009, a Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, quando ainda nem existia formalmente, deu entrada com o pedido de reformulação da ITA 024. Essa luta ela permanece até hoje e a gente tem saldos positivos e saldos negativos. O principal saldo positivo que a gente teve com a implementação da ITA 015 de 2018 foi a regulamentação do artesanato do bacamarte, que não era reconhecido. Então não podia ser feito, só podia ser feito armamentos desse tipo se por acaso uma fábrica feita a Taurus, feita a CBC, feita essas coisas todas aí de arma, reivindicasse a fabricação. Mas artesanalmente a gente não tinha permissão, o que a gente conseguiu a partir da ITA 015 de 2018. E nesse contexto, o tema do bacamarteiro, né, a partir da federação, passou a ser inclusive dissertação, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como foi esse contato, Ivan? A federação traz essa unidade e passa a chamar a atenção dos estudiosos? Sim, a federação ela ganha visibilidade, né? Ela começa a ter pontos espalhados em todo o estado de Pernambuco, se torna uma verdadeira fraternidade. Esses grupos começam a se visitar. Isso criou uma unidade, não é isso? Cria uma unidade aí da luta bacamarteira. Não só pela razão jurídica ou legislativa da necessidade disso. As pessoas se identificavam com essa manifestação. Então isso daí gerou uma tese de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, defendida por um jornalista chamado Pedro de Carli, que hoje é secretário de Cultura do Estado da Paraíba. Então ele recolheu uma quantidade grande de documentos que fundamentou a dissertação dele de mestrado para essa estratégia utilizada pela Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco de atacar pelo lado legal, mas de atacar pelo lado identitário também, né? Foi uma tese de sucesso, ele hoje é mestre, e a gente agradece muito ao Pedro
por esse reconhecimento do trabalho da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco. Que bom. Falando nisso, chama a atenção da gente nas pesquisas que os diretores sempre aparecem fardados, né? Sempre aparecem com a indumentária, com as roupas, nas reuniões, inclusive, com as autoridades, né? O porquê disso, Ivan? Isto foi uma coisa que não aconteceu imediatamente nas nossas relações com o poder público, mas nessas tentativas de conversa com o poder público, muitas vezes eu percebi que existia um certo desprezo, porque existia uma incompreensão. A maioria das pessoas trata a cultura popular como uma coisa secundária. Eu comecei a usar a farda porque era uma forma de impor o símbolo. E a farda bacamarteira, ela é de uma simbologia muito forte. É tanto que quando se pensa no símbolo do Nordeste, se pensa no chapéu de couro. Então comecei a utilizar isso e vi que o resultado era diferente. Você ganhava essa empatia, essa simpatia por parte do outro. E ganhava o respeito que era você estar diante de um símbolo que você não tem domínio. Que é diferente de um homem sem nada, na mesma condição, e que vem aqui dar explicações e teorizar sobre esse símbolo, né? Então, esse estado de estar presente como símbolo diante das autoridades rendeu grandes frutos. É tanto que uma associação antiga como a de Caruaru, hoje em dia a gente vê nas relações deles com as autoridades públicas fardados, porque participaram da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, saíram da federação, mas que aprenderam métodos que são necessários, que são importantes. Isso aí foi uma descoberta empírica, né, vivida ali junto dessas autoridades que fez com que a gente percebesse que a resposta era muito mais positiva do que do convencimento teórico. Maravilha. Ivan, você falou muito da questão da origem, né, da federação e citou alguns desafios, alguns enfrentamentos nesse momento de criação da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco. Aí, nesse sentido, que lutas hoje, né, são as mais desafiadoras para vocês? Quais são as lutas hoje que vocês estão enfrentando, né, diante da federação? A federação a gente houve agora há um ano e meio, mais ou menos, a permuta, onde jovens e também pessoas maduras já, né, mas tem um jovem agora que está na cabeça, que está absorvendo o produto dessa história, né? E que para mim me entusiasma muito, porque eu acho que é uma atitude de coragem muito grande, né? São pessoas que têm afinidade nesse sentido da representação do povo trabalhador, do povo, da nossa classe trabalhadora, né? E isso é fundamental, porque você representar uma entidade de cultura popular, mas com o seu pé lá nos interesses da classe dominante, aí a gente vai servir aos coronéis mesmo, né? Como boa parte tendeu para essa coisa mais autoritária que a gente vislumbrou ultimamente na política brasileira. Então, a gente continua com uma fragilidade muito grande com relação a esse guarda-chuva legal que a gente anseia, né? Que seria de se tornar lei mesmo, né? Hoje em dia a luta é para que a gente tenha um decreto que seja específico do bacamarte, para que a gente não tenha esses embates. Nesse decorrer dos anos, a gente teve várias ações, com muita dificuldade, porque para você ter ideia, a Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, ela está completando 13 anos agora em 2023, né? Ela existe desde 2010. E só em 2 anos a federação arrecadou, e para vocês terem uma ideia, arrecadando R$1 para o bacamarteiro por mês. Existia um propósito anterior, que seria uma coisa bem maior, mas a gente conseguiu ir baixando até chegar a R$1 por bacamarteiro por mês, né? Para que a gente tenha essa representatividade. E foram 2 anos desses 13 anos em que houve essa arrecadação, né? Nesses 2 anos, houve também a publicação da carteira, que hoje em dia sai com QR Code. O QR Code está lá as informações do cadastro de registro
dos bacamarteiros dentro do Exército. Então, quando a gente é abordado pela polícia, a gente apresenta a carteira e o policial pode fazer a leitura no QR Code de que você é um bacamarteiro regulamentado no Exército, né? E para isso a luta ela foi constante e muitas vezes a gente teve que gastar dinheiro do próprio bolso, muitas vezes, na maioria das vezes. Eu fui 2 vezes para Brasília, para o Comando Geral das Forças Armadas, com dinheiro meu, pagando passagem de avião. Não precisei pagar hospedagem porque tem um irmão que é da Polícia Civil lá em Brasília e que é uma alegria poder me receber, como é a alegria recebê-lo aqui, não é? Graças a essas viagens para Brasília e esse contato riquíssimo que a gente tem desse nordestino, pernambucano, recifense, mas também serra-talhadense, que mora lá, que é o Coronel Nogueira, a gente trouxe o diretor da Diretoria de Serviços de Produtos Controlados do Exército, o general Ivan Neiva, para vir para Recife conhecer o que era a manifestação bacamarteira. A gente foi na Universidade Federal de Pernambuco, fizemos uma apresentação para o general, ele acompanhado de 4 coronéis, né? E o general ficou na chuva, essa apresentação, ele ficou na chuva com os subalternos dele, e ele ficou, Anderson, emocionado com a apresentação que a gente fez, né? Da coreografia, dos tiros, e no final ele fez questão de parabenizar e bater continência para o batalhão de bacamarteiro. Ele disse que quer pedir licença para bater continência para o seu batalhão. Imagine que emoção não é você pegar um homem de alta patente e de responsabilidade social para bater continência no sinal de subserviência pelo histórico muito mais antigo do que ele próprio, um histórico de 150 anos praticamente, de um folguedo que é o maior representante em termos de memória da origem do Exército Brasileiro a partir dos voluntários da pátria que serviram à formação do Exército na Guerra do Paraguai. Muito feliz em ver isso aí, muito orgulhoso de poder, como brasileiro, ver uma manifestação dessa. E contem com certeza com o apoio nosso no sentido de apoiá-los, de apoiar o seu trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho. O meu reconhecimento e, antes de nada, ao batalhão, a minha continência. Ultimamente, por conta de outra prisão, que foi a prisão de Genesi, de lá de Verdejante, mas a federação ela persistiu apoiando o companheiro como um irmão. Você vai largar a mão de um irmão quando você sabe que ele está certo? Não se pode largar a mão de um irmão quando você sabe que ele está certo, não é? Então a federação ela persistiu, recorremos ao Tribunal de Justiça e há mais ou menos uns 15 dias a gente teve a vitória e a absolvição desse companheiro de lá de Verdejante, né? Uma grande vitória, porque isso cria jurisprudência para que a polícia e a justiça não esteja praticando uma ação tão injusta como essa, né? De pegar brincantes que deveriam estar sendo homenageados e condenar à prisão, né? Então, para isso também, nesse processo todo, depois desse processo do Genesi, depois da prisão dele, uma prisão que para a gente é uma violência, né? Você entrar na casa da pessoa sem mandado judicial, você pegar um bacamarte, você tentar fazer entender dentro do processo de que o cara tinha 2 armas, quando outra arma foi pega na casa de outra pessoa, 5 quilômetros de distância. Tudo isso daí é fato para que a gente se preocupe, né? Eu sou seu amigo, se eu não tiver de mão dada com você diante de um poder que não é um poder que interpreta bem as coisas, você pode se perder, ou eu posso me perder. Tá aí o que sobra de positivo no que a gente herdou das guerras, onde um irmão depende da vida do outro. Ele não só se preocupa, como ele depende da vida do outro para que garanta a sua própria vida. E isso faz com que as pessoas que vivem essa experiência de guerra se sintam mesmo uma fraternidade, pessoas ligadas como se fosse uma família. Nós tivemos, Anderson, reuniões com
com a presidência da Assembleia Legislativa, na época o doutor Heriberto de Medeiros, né? Tivemos reunião com a assessoria de inteligência da Assembleia Legislativa antes de conversar com o presidente, né? Depois tivemos reunião com a coordenação geral do Ministério Público de Pernambuco. Então a gente teve lá com o coordenador do Núcleo de Patrimônio Histórico e Cultural, né? A gente teve lá com o coordenador do Ministério Público da área criminal e da área de fiscalização policial, que por sinal era uma pessoa daqui do Cabo. Depois disso a gente teve reunião com a Secretaria de Defesa Social, com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, e por conta dessas articulações, a Secretaria de Defesa Social e a Secretaria de Cultura formaram um grupo de trabalho, onde houve a participação também da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco e da Associação dos Bacamarteiros de Caruaru, onde a gente formulou um projeto de lei, está adormecido na Casa Civil, mas que deveria ter sido já encaminhado para a Assembleia Legislativa, para que a gente tenha essa cobertura legal a nível de Estado de Pernambuco, onde exista a garantia dessa salvaguarda, para que a gente não seja abordado como criminoso, para que a gente não seja tratado na justiça como criminoso. Então, esse primeiro passo, junto com a Secretaria de Defesa, já seria um grande passo no respeito que se deve ter a essa cultura sesquicentenária, que são os policiais saberem que devem ter respeito e tirar o chapéu para essa cultura que é muito mais antiga do que as nossas gerações. E é importante esclarecer para os recém-filiados, as novas gerações e também os mais antigos que não guardaram essa distinção de que a FEBAP não é um espaço de captação de recursos. Nem a FEBAP até hoje captou recursos, a não ser de 2 coletas em 13 anos, não é? Para a manutenção, para a realização dos seminários que acontecem para a prestação de contas, porque a gente vem fazendo ano após ano essas prestações de contas, a partir do momento que passou a arrecadar, né? E que pode até se confundir entre FEBAP e Fundarp. A Fundarp é um espaço em Pernambuco, né? Para essa captação, como o Funcultura, que é o Fundo de Incentivo à Cultura no estado de Pernambuco. E a FEBAP teve em alguns momentos falando sobre editais públicos, né? Auxiliando alguns grupos filiados à FEBAP para que concorresse, por exemplo, à Lei Aldir Blanc, como aconteceu, e desses grupos terem podido captar recursos. E com esse recurso de manutenção foi que foi feito, da última vez, o seminário onde a FEBAP faz a prestação de conta dos parcos recursos que arrecada para os seus filiados, além de ter feito a eleição, de ter feito os esclarecimentos jurídicos com a participação de um assessor, que é o Mário Cleito Vieira, o doutor Mário Cleito, que nos dá essa assessoria de uma forma voluntária. E então é isso. A FEBAP é uma representação de cunho muito mais político, no sentido não partidário, mas de representação dos interesses da comunidade bacamarteira, do que uma associação que se preocupa com captação de recursos ou qualquer outro tipo de coisa. Ivan, queria deixar aqui os parabéns, né, como professor de História aqui do Cabo Santo Agostinho, como coordenador junto à Secretaria da Educação, dos professores de História. A gente vê esse espaço como um espaço importantíssimo para a gente pesquisar e estudar a história do Cabo, a história de Pernambuco e a história do Brasil, né? Em outras oportunidades, você falou para a gente da questão da Guerra do Paraguai, do fardamento dos bacamarteiros. Então, tudo isso é muito importante para a história de um povo, para a sua identidade, né? Para despertar nas pessoas cidadania, conhecendo o seu passado e assim podendo construir sua identidade. Então, nessa perspectiva desse público jovem, né? Dos estudantes, das pessoas que se interessam por cultura popular, que mensagem você poderia deixar? O que eu digo para essas gerações é que não se calem diante do inadmissível, né? Aquilo que vem a nos impedir que a gente realize um direito humano, que é a cultura.
A cultura é um direito humano, como é um direito humano a liberdade de expressão, como é um direito humano a alimentação, a saúde, a educação, a cultura também. Porque não vale a pena, a vida, como dizia, eu acho que era o Cacaso que dizia, que a vida não vale, não era o Fernando Pessoa, né? A vida só vale a pena quando a alma não é pequena, não é? E eu acho que o Cacaso, ele dizia, a vida é curta para ser pequena, né? Então a gente tem que pensar em coisas grandes mesmo, sabe? A gente tem que olhar para o Bacamarte, para os bacamarteiros, a gente tem que olhar para os caboclinhos, a gente tem que olhar para a ciranda, para o pastoril, para o reizado, para o maracatu, para o frevo, para a capoeira, para essa infinidade de expressões que a gente tem da cultura pernambucana e regional. A gente tem que olhar com a responsabilidade de que isso é a expressão da nossa alma. Sem essa expressão, a gente vai se tornar uma pessoa perdida, buscando fragmentos, não é como se vê hoje os meninos perdidos na frente de um celular, né? Porque não existe um chão para pisar. Então a cultura é nosso chão, a cultura é aquilo que dá significado à nossa vida. E só quem vive uma condição como essa de estar dentro de uma manifestação cultural como a dos bacambarteiros é que sabe que isso está inscrito dentro do nosso cromossomo. Então, assim, meus jovens, conheçam o mundo inteiro, mas não esqueçam das suas raízes. Valeu!